Boa noite a todos, meus irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus, nosso Pai, estamos dando início à nossa reunião de tratamento espiritual do Centro Espírita Isaac Lima. Convidamos a todos a acompanhar a leitura da página de harmonização que será lida por nossa irmã Wanda Genário. A seguir, a prece inicial. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. A nossa página tem como título Frutos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 20. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore, que recebe os elementos da providência divina, através da seiva, e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise, a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Muita paz a todos. Unamos, pois, os nossos pensamentos em torno do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus, a fim de que possamos ser merecedores da assistência, do amparo, dos espíritos amigos que velam pela nossa casa e por esse trabalho. Oremos, meus irmãos. Jesus, divino amigo, guia de nossas almas. Senhor, aqui nos encontramos reunidos em Teu abençoado nome, com a permissão de Deus, a qual nós, desde já, agradecemos pela oportunidade que se renova. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa a nossa reunião. Ampara a todos os nomes que constam das listagens de pedidos de socorro. Ampara os enfermos nos hospitais, nas casas de saúde, nas casas de detenção. Ampara também, Senhor, as nações em conflitos, a fim de que muito em breve possam retomar o caminho da paz. E assim, em Teu nome, na presença dos espíritos amigos, mas sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, permita possamos dar por iniciada a nossa reunião da noite de hoje, dando graças a Ti e graças a Deus.
O tema em estudo na noite de hoje tem como título Observai os frutos. A referência, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 8. A expositora, nossa irmã Isilda Val. Com a palavra, minha irmã. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Muita paz a todos. Sejamos todos muito bem-vindos para que possamos refletir mais uma vez nos ensinamentos de Jesus e assim possamos tirar o máximo de proveito para a nossa evolução espiritual. Hoje o nosso tema, como já disse o nosso irmão Josemar, é observar os frutos, e é um tema extremamente importante e atual porque é um chamamento de Jesus a cada um de nós para o cuidado que nós devemos ter com os falsos cristos e os falsos profetas. Então, a referência do nosso estudo, ela é do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 21, que tem como título Os Falsos Cristos e Falsos Profetas, e o item que nós vamos estudar é o item 8, que tem como título Os Falsos Profetas. Mas, na verdade, nós vamos dar uma pincelada em outros itens também desse capítulo, porque são importantes, para que a gente possa compreender melhor esse item 8. Então, para iniciarmos, é importante nós definirmos o significado da palavra profeta, para que melhor nós possamos compreender o que Jesus ele queria nos dizer. E aí, no próprio capítulo 21, no item 4, Kardec ele fala sobre a missão dos profetas e nos dá essa explicação dizendo-nos que, normalmente, atribuímos aos profetas o dom de adivinhar o futuro, tanto que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. Só que num sentido evangélico, a palavra profeta ela tem mais ampla significação. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, na verdade, nós acabamos por nos apegar a essa parte da revelação das coisas ocultas, no que se refere apenas ao futuro, e nos esquecemos da parte da instrução. E aí Haroldo Dutra, ele conta em um de seus programas, uma história do profeta Natan, conversando com Davi, quando ele propõe uma pequena parábola para Davi de um homem que tinha 100 ovelhas e o vizinho tinha uma ovelha. E aí ele mata o vizinho para poder ficar com essa uma ovelha do vizinho. E aí o profeta Natan pergunta para Davi, qual seria a sentença que ele como rei daria a esse homem? E aí Davi fala, sentença de morte. Esse homem ele tem que morrer. E aí Natan fala, pois é, Davi, esse homem é você. Você tem todas as mulheres do reino à sua disposição e matou o seu melhor amigo para ficar com a mulher dele. Inclusive essa mulher é que acaba se casando com Davi e dá à luz a Salomão. Então nós observamos nessa passagem que o profeta Natan ele tem a missão de instruir, de mostrar para Davi aquele elemento que se encontrava oculto até para ele, porque ele se achava em conformidade com a lei. E o profeta Natan o leva a um processo de autoconfrontação, de perceber-se a si mesmo, demonstrando que o aspecto principal do profeta é esse processo de instrução, que não se restringe ao aspecto da profecia, como muitas vezes nós acreditamos.
O profeta, ele é um educador, e não no sentido intelectual, mas um educador que ensina a lei divina, que ensina os padrões morais da lei divina. Então, nós observamos que é preciso uma certa autoridade moral para poder exercer essa função. E por isso nós devemos ter cuidado para não aceitar qualquer um que se intitule como profeta, como o enviado de Deus, né? E é por isso que precisamos aprender os critérios para poder distinguir os verdadeiros dos falsos profetas. E aí Kardec, no item 5, né, desse mesmo capítulo, nos chama a atenção para os prodígios dos falsos profetas. E aí ele diz o seguinte: o fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Então, Kardec nos chama a atenção para esses caracteres que são exclusivamente morais, né? Que os prodígios, eles não são sinais de missão divina, né? Porque senão todo mágico, todo ilusionista poderia ser considerado um profeta. E nós sabemos que os seus feitos, eles na verdade são resultado de estudos, de conhecimento, que qualquer pessoa que se predisponha a estudar, né, esses fenômenos seriam capazes de fazê-los. E Kardec também fala, né, em relação aos médiuns, que como nos ensina a doutrina espírita, qualquer pessoa que seja dotada das faculdades orgânicas especiais é capaz de produzir determinados fenômenos, né, que na verdade não são possíveis às outras pessoas. Mas isso não quer dizer que todos os médiuns são profetas, porque nós sabemos que a mediunidade, ela não é um privilégio. Ela se encontra em toda parte, né? Seja no mais rico, no mais pobre, no mais inteligente, o mais ignorante, o mais inferior ou o mais superior. Ela se encontra por toda parte. Qualquer um pode ter a mediunidade desde que tenha essa predisposição orgânica, né? É uma faculdade que pode estar presente em qualquer indivíduo, né? Então, o que vai determinar se esse médium é um profeta, né, no sentido evangélico da palavra, é a sua autoridade moral, né, onde a sua vivência vai estar de acordo com as leis de Deus. Mas aí nós nos questionamos, né, como distinguir o verdadeiro do falso profeta? E Kardec também, no item 9, ele nos traz alguns caracteres, né, que assinalam, né, o verdadeiro profeta. E aí nos diz o seguinte: ficai certos de que Deus só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Então, do mesmo jeito, né, que o comandante de um exército,
ele só se dá a o comando, né, de um exército, ele só se dá a um hábil general, Deus, que é o nosso Criador, não seria menos cuidadoso quando fosse escolher espíritos, né, com a missão de fazer com que a humanidade avançasse. Então seria um contrassenso imaginar isso. E como as grandes missões, né, como Kardec fala, são fardos muito pesados, essa não é uma tarefa para qualquer espírito. É necessário que sejam espíritos já adiantados, né, e um mínimo de observação nos atos daqueles, né, que se dizem enviados, já é o suficiente para poder identificá-los como verdadeiros ou falsos. E aí Kardec ele continua, dando mais uma característica do verdadeiro profeta. O verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora das suas obras, a missão de que se diz portador. Tirai também esta outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, mas não é do que um histrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Então essa informação ela é muito pertinente, né? Porque temos visto, né, ao longo dos tempos algumas pessoas pretendendo se passar por nomes importantes, né? Líderes religiosos e até mesmo o próprio Cristo. E o que é pior, né? Ainda encontram alguns desavisados que lhe dão crédito, que os seguem de olhos fechados, né? Quando uma simples verificação seria o suficiente para poder desmascará-los. Porque se o Cristo ele reencarnasse na Terra, né, nós temos que admitir que ele voltaria com todo o seu poder e todas as suas virtudes. A menos que ele, que admitíssemos, né, que ele houvesse regredido, o que sabemos ser impossível para o espírito, né, que ele não perde nada do que ele adquiriu, ele somente acrescenta, ele pode até ficar estagnado, mas perder, regredir, o espírito nunca regride. Então, levando-se isso em consideração, né, a questão que nós devemos fazer, né, o questionamento que nós devemos fazer quando nos deparamos com essas pessoas que se dizem, né, personalidades importantes, é a seguinte: possuem todas as virtudes os que se apresentam como sendo Cristo? Se nós investigarmos, vamos observar as suas ideias e atos, e nós logo vamos perceber que faltam as qualidades que diferenciam o Cristo, que é a humildade e a caridade, e que lhe sobram, né, as que o Cristo não as tinha, que é a cupidez e o orgulho. Então a gente observa que não é difícil, né, fazer esse tipo de análise para não nos deixarmos influenciar, né? Kardec coloca também uma outra consideração. Ele diz que os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmo, em sua maior parte. Os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. São adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto. O segundo, orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez e, como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Então, a gente vê que os falsos profetas eles precisam de marketing, né, para poder se projetar. Enquanto os verdadeiros eles não se preocupam com isso, porque as suas obras falam por eles, né? Eles não precisam
gritar aos quatro cantos que são os enviados de Deus. Na verdade, os que são, eles apenas trabalham, né, na seara do Cristo, colocando todo o seu amor nas suas ações. E aí é por isso que o nosso tema de hoje é observar os frutos, né? Porque conhece-se a árvore pelos seus frutos. Da mesma maneira que reconheceremos os profetas, né, o verdadeiro profeta, através dos seus atos. Então, nós vamos fazer agora a leitura, né, de uma parte do item 8, que começa falando assim: os falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis, nada que seja puro pode provir de fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se em apoio das palavras apresentam os atos, podereis então dizer, estes são realmente enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras melífluas. Desconfiai dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Não, não, o Cristo não está entre esses, porquanto o que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. Os que hajam com os exemplos e conselhos que prodigalizem de salvar a humanidade que corre para a perdição e pervaga por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. De tudo o que revele um átomo de orgulho, fugi, como de uma lepra contagiosa que corrompe tudo em que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Então, é através das obras que nós devemos observar, através dos atos, né, e das consequências desses atos, que nós vamos identificar o verdadeiro profeta, o enviado de Deus, né, o que está aqui para instruir, para educar. Mas existem também outros tipos de falsos profetas que nós precisamos ter cuidado também, né, que se apresentam entre os desencarnados. E por isso a recomendação de São João, quando ele diz, não acrediteis em todos os espíritos, experimentai se os espíritos são de Deus, né? Porque entre os espíritos desencarnados também se encontram os que se comprazem em enganar, em iludir, em persuadir, né? Em se colocar como enviados de Deus, né? Passando mensagens muitas vezes mentirosas, né? E por isso nós devemos passar toda a comunicação que nós recebemos pelo crivo da razão, do bom senso, né? Para evitar que nos deixemos influenciar por essas falsas comunicações, né?
principalmente aqueles que são possuidores das faculdades mediúnicas, né? Os médiuns, que podem, com esse comportamento, evitar sérios problemas obsessivos, né? Porque quando esses espíritos eles encontram médiuns que lhe dão guarida, né? Eles acabam dominando, né? Porque muitas vezes eles elogiam, né? Afastam esse médium do grupo que se encontra, porque começam a dizer que esse médium ele é um médium especial. E aí, principalmente para aqueles que são mais novatos, né? É um grande perigo de começarem a sofrer um processo de fascinação. Então, devemos ter muito cuidado, né, e seguir as orientações que Kardec nos dá de fazermos essa avaliação de cada mensagem que nós recebemos. Não é porque é uma mensagem do plano espiritual que é uma mensagem que tenha que ser levada em consideração. Na verdade, a gente precisa ver o teor, né, a mensagem que ela nos traz, qual é o fundo, né, dessa mensagem, né, o que ela nos traz de bom, ou o que ela nos traz para reflexão, né? Às vezes é uma mensagem que apenas faz intrigas, né, e aí a gente já tem que descartar, porque espíritos elevados e sérios não fazem esse tipo não nos enviam esse tipo de mensagem. Então a gente tem que ter sim todo esse cuidado, né? E a gente não deve se preocupar com os melindres, porque um espírito sério e elevado ele jamais vai ficar melindrado porque nós estamos passando a sua mensagem pelo crivo da razão, né? Muito pelo contrário, a recomendação é que realmente se faça isso. Então Jesus, né, no seu sermão profético, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele traz algumas revelações acerca do processo de transição planetária, né, que o nosso planeta Terra está vivenciando nesse momento, com o intuito de nos alertar e nos orientar diante dos perigos que envolvem esse momento, né, para que pudéssemos vivenciá-lo de uma maneira mais segura e equilibrada, né, porque ele nos disse, né, que seriam momentos difíceis e tumultuosos, onde surgiriam falsos cristos e falsos profetas com o intuito de enganar e nos desviar do caminho do bem e do progresso. E fazendo uma análise dessa informação, né, nós podemos afirmar que os falsos profetas encarnados, eles não se encontram apenas no âmbito da religiosidade, mas nós também podemos encontrá-los no âmbito da política, da ciência, da filosofia, e são aquelas pessoas que propagam ideias de ódio, de violência, que estimulam a separatividade, né, do afastamento da lei divina, que estimulam a falsa liberdade, né, incitando a vivência desequilibrada das paixões, das loucuras humanas, né, e de tantos outros absurdos que nós observamos nos nossos tempos atuais. Então, quando Jesus diz que por abundar os falsos profetas e as iniquidades, ou seja, as injustiças, que o amor de muitos se esfriaria, é exatamente porque quando nós vemos essas falsidades prosperando, né, quando nós vemos que as injustiças elas aumentam cada vez mais e nós não conseguirmos ver uma solução para esses problemas, a tendência é nos deixarmos levar pelo desânimo, né? E muitas vezes muitas pessoas, né, passam a duvidar da justiça de Deus
e se deixam levar por essa onda negativa. Mas nós que já temos algum conhecimento, né, trazido pela doutrina espírita, sabemos que esse é apenas um processo, né, onde o nosso planeta está deixando a sua condição de planeta de provas e expiações, né, e alcançando uma condição de planeta de regeneração. E que muitos que não encarnavam neste orbe há bastante tempo, eles estão tendo a sua última oportunidade, né, de escolher o caminho do bem e seguir adiante, né, com a evolução do nosso planeta. Mas aqueles que não aproveitarem essa oportunidade, né, e persistirem na prática do mal, eles serão relegados a um outro planeta mais inferior, né, que está deixando também a sua condição de planeta primitivo e está entrando na condição de planeta de provas e expiações. Então ele vai para esse planeta para que ele possa se desenvolver e se aperfeiçoar moralmente, né, até que ele alcance essa condição e possa retornar, né, a um planeta mais adiantado. Mas Jesus, ele fala que todos aqueles que resistirem a esse momento, né, confiantes na misericórdia e na justiça divina, porque nós sabemos que, na verdade, nada nos acontece à toa, né, existe uma razão para tudo. Jesus nos diz que aqueles que perseverassem até o fim que seriam salvos. Ou seja, acompanhariam a evolução do planeta Terra e passariam a viver no mundo de regeneração. Então, meus irmãos, é preciso perseverarmos, sabermos que o Cristo está guiando o nosso planeta e devemos seguir os seus conselhos de orarmos e vigiarmos, não nos deixarmos influenciar por esses falsos profetas que são cada vez mais abundantes em nosso meio, para que não sejamos nós os multiplicadores desses processos de falsidades, né? Ou para que não sejamos nós também aqueles que passam adiante essas ideias que são oriundas dos falsos profetas, né? Tanto os encarnados como os desencarnados. Então, é importante, né, esse assunto e nós chamarmos atenção para um tipo de falso profetismo que está cada vez mais comum em nossos dias, né? Nós vivemos uma era altamente conectada e que tem feito cada vez mais estragos para a nossa sociedade como um todo, né? Que é o das chamadas fake news ou as falsas notícias, né? Que são disseminadas pelas mídias sociais e muitas vezes compartilhadas de maneira invigilante, de maneira imprudente, por nós que nos dizemos espíritas cristãos. Compartilhamos calúnias, maledicências, difamações, que vão deturpando o entendimento da doutrina espírita, né, do Evangelho, e mancham também a reputação de indivíduos, de instituições, criam muitas vezes resistências a pessoas, a grupos, criam e alimentam preconceitos que promovem a separatividade, as disputas, né? Os antagonismos e até mesmo o ódio. E isso é tão sério que estudos recentes da Universidade de São Paulo dizem que mais de 12 milhões de brasileiros compartilham inadvertidamente falsas notícias pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube e tantas outras mídias sociais. E também um estudo realizado pelo renomado Instituto de Tecnologia de Massachusetts averigou que as notícias falsas já encontram mais eco ou mais ressonância do que as notícias verdadeiras. E não só são compartilhadas pelos robôs, mas na maioria das vezes por pessoas como nós, né, que não analisam, né, o que está ali escrito,
que não buscam averiguar a fonte, que não buscam saber a procedência ou a data daquilo que estão recebendo e vão passando adiante sem o menor critério, né? Então é um assunto muito importante para que estejamos atentos quanto à nossa responsabilidade por aquilo que nós estamos semeando nos corações e nas mentes alheias, pelas ideias que nós compartilhamos, muitas vezes indo até de encontro às recomendações que Kardec nos dá, né, que nos orienta o bom senso, o uso da razão, a lógica, a ponderação, a análise, a pesquisa aprofundada, né? Quantas vezes nós recebemos mensagens de médiuns que se dizem ser espíritos elevados, né? E que numa simples análise já nos mostra que a mensagem não está de conformidade com a autoridade moral daquele espírito, né? Mas por invigilância nós passamos adiante, sem nos darmos conta do desserviço que nós estamos prestando para a doutrina espírita, né? Então nós devemos seguir a orientação do Espírito Erasto no livro dos Médiuns, que diz que é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira, convidando-nos a não ter uma fé cega nas orientações que nos chegam, mas sim fazer o uso da razão, do discernimento, ter bom senso. Outro meio também de evitarmos alguns erros, né, é seguindo os 3 crivos de Sócrates, que antes de receber a notícia, sempre perguntava: o que você tem a me falar? Primeiro, é verdade? Segundo, é bom? E terceiro, é útil? Se não tivesse essas 3 características, ele dizia: ora, por que passar isso adiante se não é verdadeiro, nem bom e nem útil? Para que compartilhar? Então, meus irmãos, que possamos refletir bastante nesses ensinamentos e possamos nos esforçar por seguir as características do verdadeiro profeta que foi Jesus, o mais perfeito que Deus nos ofereceu como modelo e guia, evitando assim as atitudes, né, que poderíamos tomar dos falsos profetas. Muita paz a todos. Estamos nos aproximando do final de nossa reunião. Gostaríamos de agradecer a colaboração de nossas irmãs Isilda Val e Wanda Genário, bem como a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que nos prestigiaram com suas presenças. É hora de agradecer, meus irmãos, a Deus por todos os benefícios que nos foram proporcionados. Oremos. Deus, nosso Pai, Pai de amor, de bondade e de justiça, Jesus, nosso irmão maior, guia e modelo de nossas almas. Agradecidos estamos, Senhor, por todos os benefícios que no dia de hoje e que nesta reunião nos foram proporcionados, Senhor. Agradecemos, Senhor, o amparo que recebemos, bem como a presença dos espíritos amigos que em Teu nome se fizeram presentes a nos sustentar. E assim, Senhor, em Teu nome, permita possamos declarar por encerrada a nossa reunião da noite de hoje, dando graças a Ti e graças a Deus. Convidamos a todos que permaneçam em prece até o final da mensagem musical, favorecendo desta forma o passe à distância. Muita paz a todos.